Graças a Deus. Gente, então nós temos nosso irmão aqui que já é conhecido, já é da casa, né? Da casa do Caminho, Chico Xavier, que às vezes a gente até confundia com a casa do Caminho aqui da Alba, né? Que era aqui próximo. E essa é a casa da Edgar Werneck, não é isso? Então, para quem... qual o número? 929. Às vezes a gente quer indicar alguém nas proximidades, né? Então tem essa casa com a irmã, e dos companheiros tem aqui a turma dele aqui lá da casa, que a gente possa mais uma vez aqui se aproveitar até, né, dessa oportunidade querida que a gente tem aqui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu estava pensando, sabe que José, o carpinteiro, aqui não adianta dizer que é pau torto, não, gente. Pau torto, nasce torto, morre torto. Não, aqui não é assim não. Porque a doutrina nos ensina que a dor, ela vai, sabe, endireitando o pau torto que a gente é. Porque a gente traz as nossas deficiências de longa jornada. Né? E não é por acaso que a gente vem bater na casa de um carpinteiro. Né? Ainda mais a figura quem é? A de José. Que Emmanuel chama ele de um médium do silêncio. Né? Tamanha importância de José, que passou a sua jornada na Terra servindo ao Cristo. Emmanuel tem a página que ele fala assim: imaginem se José não aceitasse o convite de casar com Maria. Será que a gente estava aqui reunido? A gente sabe que a espiritualidade tem planejamentos que envolvem todas as situações. Mas a figura de José, ela é ímpar dentro do cristianismo. E muito pouco lembrada. Né? Mas graças a Deus que temos uma casa, pelo menos próximo da gente, que faz com que a gente pense na figura do Pai de Jesus. Para que a gente aprenda que nós temos o formão da boa vontade. Se não souber usar, tem a prensa da dor. Mas que a gente vai endireitar, vai. Tem dúvida quanto a isso não. Demora um tempinho, né? Mas consegue. Eu trouxe, sabe, os três, porque eu sempre peço, quando eu vou numa casa, eu levo alguns irmãos comigo, peço para sentar na frente. Porque se alguém jogar tomate, ovo, terra neles, gente, eu dá tempo de correr, o negócio é bem esquematizado, né? Mas a finalidade da gente hoje é para falar do Evangelho de Jesus. É mostrar a tamanha necessidade que nós temos, não mais de falar do Evangelho. Isso aí a gente já faz algumas existências, tá bom? A doutrina esclarece para a gente que não tem, dentro do movimento espírita, não tem nenhum novo à luz do Evangelho. Todos nós já conhecemos o Evangelho por diversas correntes filosóficas cristãs que já passamos ao longo de várias jornadas. E tem gente que fala assim: não, porque o Evangelho chegou na Terra há 2000 anos. Não conhece o Evangelho, e muito menos Jesus. Se falar por tempo, a gente vai ter que regredir um pouquinho, porque Jesus, ele é o responsável pelo planeta Terra há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E já desde essa época que ele vem, assim, mapeando a gente para nos dar as oportunidades que necessitamos para começar a caminhar por nossas próprias pernas na condição de espírito imortal. Então, o espírito, ele não pode dizer que o Evangelho veio há 2000 anos, porque não condiz com a realidade. Se tiver alguma dúvida, leia o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, onde ele fala com muita propriedade. Inclusive, na introdução tem uma página tão bonita, né? Que Emmanuel fala que aprende espírito que trata do progresso ou da evolução desse sistema de planetas cujo Sol é o nosso carro-chefe, se reuniram em duas oportunidades. Uma quando daquela massa ígnea saiu do Sol, né? E foi entregue na mão do Cristo, que nós apelidamos de Jesus. Cristo não é sobrenome qual é o nome? Jesus Cristo. Não, Cristo não é sobrenome. Cristo é a condição de progresso executado por um espírito, chegar na condição crística. O nome dele, ou a personalidade que nós conhecemos, é na condição de Jesus, filho de José e de Maria. Beleza? Mas quando Emmanuel faz isso, essa introdução no Caminho da Luz,
como você não se emocionar, porque é poético e é muito bonito. Então ele diz que essa comunidade de seres angélicos se reuniram em duas oportunidades. Uma quando recebeu essa massa ígnea do Sol, saída do Sol, e que deu forma ao nosso planeta, e o outro momento quando decidiu-se que um desses seres angélicos iria encarnar aqui, que veio na condição com o nome de Jesus. Então a nossa trajetória com esse espírito que nós conhecemos como Jesus é de no mínimo 4,6 bilhões de anos. Viu como é que você é velho, Antônio? Porque o espírito ele tem a mania de achar que ele está começando agora. Não, eu conheci a doutrina tem 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não é não, pô. Não é não. Nós já estamos matriculados nessa escola antes dessa encarnação em outros períodos anteriores. Para ver que se nessa agora a gente dá menos trabalho para a espiritualidade, menos trabalho para os nossos mentores. Né? Por quê? Porque deveríamos já saber uma parte da lição. Saber uma parte da lição. O benfeitor da nossa casa deixou uma mensagem muito interessante, né? O Chico, que ele disse o seguinte: Jesus não nos pediu para escalar o Everest. O Everest é o ponto mais alto da Terra, né? Com 8.600 e poucos metros. Lá, fica lá na Cordilheira do Himalaia, lá na Índia. Um ponto muito difícil. O Chico lembra a gente, Jesus não pediu que escalássemos o Everest, ele pediu apenas que nos amássemos uns aos outros. E tem gente que olha para o Everest e fala assim, não é tão longe não. É, mais fácil. Um esforçozinho, né? Quem sabe eu não chego lá, porque amar o outro, aí começou a gente ter a encrenca, porque ainda não estamos propícios a isso. Propício. O tema de hoje está lá no Bem-aventurados dos Pobres de Espírito, lá no capítulo 7. E ele diz assim, eu vou só dizer o texto, o tema, para a gente poder voltar a essa historinha lá do Himalaia, tá bom? Que ele fala assim, está anotado em Mateus, no capítulo 11, versículo 25. Disse então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Se nós já entendêssemos que o Everest tem uma dificuldade muito grande de alcançar, de escalar, chegar ao seu topo, deveríamos entender que amar o próximo seria mais fácil, porque está próximo. E não é amar o próximo que eu gosto, eu vou te amar. Gosto de você pra caramba, até porque tu não mora comigo. Bem, a melhor parte é essa. Sabe? A gente quer estabelecer o próximo que não esteja muito próximo da gente. Tá? O próximo que a gente vê uma vez por mês é o melhor para se amar. Dentro da casa espírita, então, a gente tem muitos próximos, né? Que é muito bom, porque vê uma, duas vezes por semana, é assim. Mas a proposta do mestre é que quando pergunta a ele o sacerdote, quando o sacerdote pergunta a Jesus, né? Qual o maior mandamento da lei? E o mestre fala, amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Eis o primeiro e o grande mandamento. Mas tem o segundo, tão importante quanto esse, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o sacerdote, não satisfeito, pergunta a Jesus, quem é meu próximo? Jesus tinha o hábito de responder com uma proposta de entendimento. Então Jesus veio trazer a ideia da parábola do bom samaritano para a gente, né? Não vamos entrar nesse detalhe. Mas por que o sacerdote perguntou quem é meu próximo? Porque tinha duas correntes em Israel naquela época. Uma que era minoritária, era menor, a corrente dizia que o meu próximo é todo aquele que Deus criou. Deus criou, então é meu próximo. Não importa se é uma pedra, uma árvore ou uma pessoa. Um cachorro, uma barata, Deus também criou barata. Bom, rato também. Morcego também. Não esqueça disso, tá bom? Então o meu próximo tem essa corrente que diz que o meu próximo é todo ser criado pelo Pai Celestial. E uma outra corrente que era maioritária dizia que o meu próximo é o outro judeu. Ou no caso da gente, o meu próximo, caso fôssemos tão barristas assim, que a gente não é, graças a Deus, seria o outro espírita. Então quando o sacerdote pergunta quem é o meu próximo,
Ele queria saber qual corrente que Jesus pertencia. A que fosse, ele ia ser contrário. A ideia era polemizar. A que fosse, ele seria contrário. Então Jesus propõe a parábola do bom samaritano. E ao final da parábola, que eu não vou falar, vocês podem procurar que está no Evangelho de Jesus, eu não sei qual é o capítulo e nem qual é o livro não, mas lê o Evangelho todo que acha. Certamente. Tá? Mas, João, não foi nada para falar. É para ler, o povo tem que ler. Porque os espíritas gostam de ler Bíblia, sabia? Eu gosto. Não é espírita. O espírita tem que ler a Bíblia, é ali que está a base do nosso conhecimento, não é no romance não, tá bom, gente? Romance, ele é assim, é aquele que você não cansou de ler muito, obra doutrinária, vai lá ler um romance que é aguinha com açúcar para aliviar um pouquinho a pressão, mas romance não é instrutivo. Me perdoa assim, puxar a brasa para a sardinha, com exceção de Emmanuel, com exceção de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone do Amaral Pereira, sabe? Não é porque está escrito na capa do livro, pelo espírito tal, médium tal, que é livro espírita, não. Tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado. Na dúvida, pergunta o presidente da casa, ele tem a obrigação de saber, tá? Eu não sei qual é esse livro não, então me dá que eu vou ler, depois eu dou minha opinião sobre esse livro. Então, quando o sacerdote pergunta isso a Jesus, quem é meu próximo, a fim de entabular essa confusão, Jesus, ao final da parábola, Jesus pergunta assim, Antônio, quem se fez próximo do homem caído? Derrubou toda a minha percepção em relação ao próximo. Não é quem é meu próximo, a pergunta correta é de quem eu vou me fazer próximo. E aí, essa proposta de Jesus começa a descortinar para mim a possibilidade total de olhar para todos aqueles que estão no meu raio de ação e de percepção como meu próximo. Tendo ele uma necessidade que eu possa sanar, eu tenho o compromisso diante do Evangelho de fazê-lo. Quando Jesus fala aqui, através de Mateus, a questão de ocultar isso dos sábios e do prudente, mas prudente, ser prudente não é bom? A pessoa ser prudente? Não naquela época. A época de Jesus, o prudente era aquele que questionava tudo e não fazia nada. Qualquer semelhança com o espírita é mera coincidência. Tá? O prudente é aquele que questiona tudo. Se a luz tinha que ser vermelha, a porta não pode ficar aberta, a janela está suja, mas é incapaz de pegar um paninho, chega lá no banheiro e fala assim, acabou o papel higiênico, tem ali. Eu? Então, o prudente à época do Cristo é aquele que questionava tudo e não produzia nada em prol da coletividade. E o sábio era aquele que não tem isso na gente, graças a Deus não tem, é aquele com o nariz em pé, sabe? Já li todas as obras de Kardec, todos os livros de Emmanuel, já li os 412 livros psicografados por Chico. A gente também, até para ser exagerado, a gente gosta de mentir, né? Então o sábio que Jesus se refere, é aquele que diz que sabe, mas não faz. Não segue as suas percepções, que Kardec coloca como pseudo-sábios. É aquele que tem um conhecimento, mas não aplica em prol do outro, não auxilia a necessidade do outro. É aquela pessoa que normalmente quando você fala assim, não, porque no Evangelho está escrito, já sei. Não deixa nem tu falar. Deixa nem tu falar. Já coloca um já sei na frente para dizer assim, você é ignorante, não fala comigo. Não fala comigo. Então quando Jesus fala que Deus ocultou essas coisas dos sábios e do prudente, é porque Jesus está falando para a gente que a melhor forma de dizer que eu entendo o Evangelho não é com as orelhas, é com as práticas, é de coração, é eu olhar para a pessoa que eu entendo que ela tem uma necessidade e não querer saber de onde ela veio, quem ela é, nem para onde vai. Porque é assim que o mestre agia. Quando Jesus saindo de Cafarnaum, ele fala para os discípulos, eu sei de comer essa Páscoa com vocês.
Aí os discípulos, tá legal, mestre, em Jerusalém. Ah, tá bom, filho, vamos para Jerusalém. Mas eu tenho que passar primeiro na Samaria. Como é que é essa história, para a gente poder se analisar? Eu chego perto da Regina e falo assim, Regina, eu preciso ir a Angra dos Reis. Tu vai comigo? Aí vou, a pé. Né? Que Jesus não tinha Uber não, era na Canela, né? A pé. Mas primeiro tem que passar em Petrópolis. É legal? Então era essa, mais ou menos, a relação Jerusalém-Samaria. Por aqui, margeando o Jordão, era mais seguro ir para Jerusalém. Quando Jesus fala que vai para lá Samaria, ele está dizendo que ele vai por dentro da cidade de Deus. Vai? Por dentro da cidade de Deus. E Jesus, ele ainda ia com o escudo da polícia militar aqui no peito. Sabe por quê? Porque Jesus inspirou Salmo a falar que não temerei mal algum, pois o Senhor anda comigo. Sabe? Mas aí terminou a reunião. Gente estranha lá. Tem colchão? Eu vou dormir aqui, tem uns caras esquisitos lá fora. A nossa fé, ou a nossa confiança, que fé não é crença. Crença vem de acreditar. Fé é confiança, é ser fiel. Ter fidelidade aos conceitos que estimulam a tua fé. No caso da gente, deveríamos ser fiéis a Jesus. E na nossa fidelidade a Jesus, nós temos que entender que o que tiver que passar no meu caminho, que estiver no planejamento da minha existência física, eu poderei passar ou não, porque não existe destino, não existe determinismo. A Regina tinha que casar com o Antônio? Tinha não. Eles casaram, mas poderiam não casar, tá bom? Não existe determinismo. O horóscopo disse, o horóscopo não é ciência, pelo amor de Deus. Não vamos seguir a simbologia. Nós temos uma base doutrinária onde podamos ancorar a nossa fé, a nossa confiança. Por isso que Kardec diz que a fé tem que ser raciocinada. Fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Primeira folha do Evangelho do Espiritismo está escrito isso, pelo codificador. Então, quando diante das dificuldades que eu tenho que enfrentar na vida, eu tendo a fé, que Paulo fala, que é a mãe da esperança e da caridade, eu tendo a fé, eu vou enfrentar as minhas dificuldades. Quando eu quero racionalizar a minha fé, ou seja, eu quero provas externas da minha fé, eu estou agindo como um sábio e como esses prudentes que Jesus fala. Porque eu falo por mim, não estou na categoria dos simples e pequenos, que Jesus fala que foi a esses dada a oportunidade de conhecer as verdades da lei de Deus. Por quê? Todos, ou a grande maioria dos emissários de Jesus aqui no plano Terra, eles vieram exemplificando a sua fé, a sua confiança. Eles não estavam esperando que o sol abrisse para poder sair, porque está chovendo, eu não vou para casa espírita com chuva, que eu posso pegar um resfriado ou então uma Covid. Sabe? Porque a minha confiança não é o suficiente para manter a minha fé acesa. Não é eficiente a esse ponto. Então, se eu ainda racionalizo dessa forma, se eu ainda avalio se eu tenho que ajudar o outro ou não, eu estou na categoria do sábio e do prudente, que Deus não me revelou a essência da sua doutrina, que é o amor. Na página inicial, Emmanuel nos traz a questão da tentação. E eu estava lendo, eu estava lembrando que perguntaram a Chico Xavier o que é tentação. E o Chico falou assim: tentação, meu filho, é um cachorro grande, bravo, badaná, correndo atrás de você e você doido para que ele te pegue. Porque só existe tentação naquilo que você quer fazer, embora saiba que não deva fazer. Você chega perto de uma pessoa que esteja passando pela dificuldade da diabetes, aí você bota um pudim de leite condensado em cima e fala assim para o indivíduo: não pode comer, porque não é diabetes. E sai de perto. Coitado. Ou ele desmaia ou come. Tem até um estudo da Anete Guimarães, uma palestrante espírita,
médica, psiquiatra, filósofa, terminou faculdade de matemática, eu não fico que ela faz da vida dela, que ela consegue dar tempo para tudo, ainda faz palestra, ainda trabalha, mãe de 3 filhos. A Anete diz que foi feito um estudo numa universidade americana, onde pegaram 3 crianças, e colocaram as crianças, cada uma numa sala, com um pote de marshmallow, aquele doce americano que as crianças gostam muito, né? E as 3 crianças de 5 anos foram falar para elas: você só pode comer quando eu voltar aqui na sala. E se você conseguir não comer esse marshmallow, eu vou trazer uma caixa de marshmallow para você. Agora, se eu chegar aqui e você comeu, então você não ganha mais nada. Você já comeu a sua parte. E as crianças concordaram. 5 aninhos, né? Concordaram. Esse experimento foi repetido por 10 turmas de 3 crianças. E dessas 30 crianças, apenas 10 não tocaram no marshmallow. Não comeram nada. As outras 20, né? Uma mordeu, a outra passou o dedo e lambeu. E as 10 crianças, estava sendo filmada, tinha criança que saía contando azulejo da sala, para distrair a mente, para não olhar para o marshmallow. Tinha outras que sentavam embaixo da mesa. Ficava assim, só sentindo o cheirinho, mas não tocaram no marshmallow. E aí, essa pesquisa foram acompanhando essas crianças no seu desenvolvimento, uma pesquisa que durou 40 anos. E no final dos 40 anos, as 10 crianças que tinham conseguido segurar o seu ímpeto, elas foram, todas essas 10 crianças, profissionais de excelência e alcançaram os seus objetivos intelectuais. Por quê? Porque conseguiram dosar as suas tentações. Entenderam por que a gente está no plano de prova e expiação? Que a gente comeu todo o marshmallow. Ainda foi na sala que ele comia do vizinho também que não pegou. Então, como que a gente pode se colocar na condição dos simples e dos pequenos que Jesus nos coloca nessa orientação? Não dá. Porque demos inúmeras demonstrações de falhas de condutas à luz do Evangelho. Seja menosprezando aquele que no nosso entendimento não tem o conhecimento que nós temos. Fulano é da religião tal, ciclano é da seita tal. Já começamos a errar, porque o mestre nos fala: não julgueis para não ser julgado. Se julgar, da mesma medida que julgar teu semelhante, tu serás julgado. E um outro conselho do mestre: antes de tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tire a traça que está no teu olho. A minha mãe falava diferente. A minha mãe falava assim, quando eu começava a falar mal assim dos outros, minha mãe falava assim: macaco, olha o seu rabo que lá vem o trem. Né? Por quê? Porque nós perdemos tanto tempo analisando a conduta, o comportamento do outro, e, pasmem, dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita. Eu não falo, de coração, eu não falo dos nossos irmãos católicos, dos nossos irmãos protestantes, umbandistas, candomblecistas. Eu não falo deles. Graças a Deus eles estão muito bem. Eu tenho que falar do espírita, que é o povo que eu convivo. A minha casa, aqui na Edgar Werneck, é uma casa novinha, tem 6 anos. Mas eu costumo dizer que o Chico, né, que é o mentor da nossa casa, trouxe a espiritualidade para nos orientar, mas em contrapartida botou gente lá dentro. Foi muito difícil, danado. Sabe? Sempre algo não está a contento de alguém. Sempre algo poderia ser de forma diferente. E eu esqueço do objetivo principal da casa espírita, que é dar acolhimento espiritual. A casa espírita dá acolhimento material? Dá. Mas o objetivo primeiro da casa espírita é o acolhimento espiritual. É eu chegar aqui com a minha nuvem de testemunha, que nem fala Paulo, né? A minha nuvem de testemunha, e Paulo não diz como é que é essa nuvem de testemunha. Ele não diz se ela é branquinha, cheia de pontos luminosos, ou aquela da família Adams, né? Trovão, raios caindo na cabeça. Não diz. Mas eu chego aqui com essa nuvem de testemunha com a finalidade de que eu sei, eu, Evaldo, sei, que aqueles amigos que eu alimento com as minhas imperfeições não é o outro que tem imperfeição, não. Sou eu. Quem fala isso? Joana de Ângeles. No livro O Homem Integral, ela diz que tem o reflexo do ego.
Toda vez que eu vejo um erro que o Luiz comete, é porque esse erro está tão gritante dentro de mim que nele me incomoda. Mas o erro está dentro de mim. E o Luiz, às vezes, não está nem percebendo que ele está fazendo alguma coisa que me desagrada. Porque ele não vai perder o tempo dele de querer viver a vida dele pensando no que o Evaldo vai pensar, ou falar, ou dizer. Então, quando eu chego aqui, eu tenho a consciência tranquila que eu vim, primeiro, com a boa vontade. Ninguém me obrigou a vir. Vim porque quis vir. Então eu sei que a espiritualidade da casa vai acolher esses irmãos para quê? Eles ficarem aqui retidos? Não. Para eles falarem assim, tem paciência com Evaldo. Ele demora a aprender as coisas. Não, mas a gente quer ir embora com ele, mas vai. Vocês vão com ele. Não vai ficar espírito aqui dentro, não. Vai com ele, se fui eu que trouxe. Sou eu que estou alimentando esses espíritos nas suas imperfeições, por que eles têm que ficar aqui? Aqui não é presídio. O espírito entrou, igual cemitério. Quem está dentro não sai, quem está fora não quer entrar, não. Aqui é uma casa de caridade. E a maior caridade que a doutrina nos faz é a sua aplicação nas nossas vidas. E quando eu não entender isso, eu estou na condição de sábio e de prudente. Ou seja, eu estou afastado da vivência do Evangelho de Jesus. E a vivência do Evangelho de Jesus exige tão pouco da gente, tão pouco, que voltamos para o bendito do Everest. Porque quem tiver oportunidade, chega em casa, bota lá no computador, Monte Everest. Aí coloca assim, para ir lá, né? Como que eu faço no Google Maps, né? Do Rio de Janeiro para o Monte Everest, a pé. A pé. A pé, porque de avião, né? Eu estava vendo um programa essa semana com meu sogro, né? Legal. E aí estava falando justamente sobre as cordilheiras do Himalaia, e um grupo de cientistas na pesquisa, e aí eles andaram 15 dias na neve, subindo o morro, uma coisa de louco mesmo. Aí o meu sogro falou assim, mas se eles queriam chegar ali, por que não foram de helicóptero? Eu falei, porque era uma expedição científica. Se fosse preguiçoso que nem eu e tu, ia de helicóptero. Então a proposta de subir o Everest é ir a pé, daqui do Rio de Janeiro até o Himalaia, quer dizer, você vai ter que atravessar o Atlântico, boiando, nadando, não dá para esvaziar, não dá, mas vai ter que ir. Ou então manda abrir, né? Moisés teve só um, né? E a história não foi bem assim também, né? Então, mas a questão é que eu começo a colocar as dificuldades nas mínimas coisas que nós temos a oportunidade de fazer. Quer ver uma coisa? O que é mais fácil? Amar ou perdoar? Amar. Eu acho que amar. Não precisa brigar. Só consegue perdoar quem ama. E amar fosse fácil, a gente já estava no plano de felicidade. Porque não vale a pena dizer que você ama seu filho. Sabe? Porque você vai ter que amar o meu filho também, que tu nem imagina quem seja. Ele é aquele moleque que dá uma trabalheira. Moleque da rua. Sabe? Porque muitas das vezes nós limitamos o nosso querer, o nosso amar, num círculo muito reduzido. Alguém aqui já parou para analisar que o seu filho ou sua filha poderia ser dependente de crack? E o que você faria? Abandonaria ao Deus dará ou moveria céus e terras para tirá-lo daquela situação? E por que quando passa um jovem viciado em crack, você tem medo dele? É verdade. Por quê? Ele também é filho de alguém. Eu costumo dizer, uma cena que eu presenciei, ali embaixo da linha amarela, ali na Cidade de Deus, no final da Cidade de Deus, tem aquela Cracolândia ali. Né? Uma cena muito dolorosa. E uma senhorinha, pequenininha assim, uma bolsa, um ombro, e ela olhava para cá, olhava para lá. Achei, Sérgio, meu filho, é a mamãe, vem cá. E a mãe? Não, vem cá, Sérgio. Eu, Sérgio, veio. Mamãe trouxe um bolinho para tu. Trouxe também um sanduíche. Tá bom, e daí? Sérgio, vamos para casa.
Mamãe lavou a tua roupa, tá tudo para sair. Mãe, não enche, meu, é paciência. Não enche. Vai embora, já me deu as coisas, vai embora. Tá, amanhã a mamãe volta. Isso é amor. Verdade. Isso é amor. Toda vez que eu falo isso aí toca meu coração, sabe? Porque a gente não sabe amar assim. Sabe? Quando o nosso filho chega em casa e jogou a toalha lá no canto lá do banheiro ou do quarto, a gente faz uns cafés danados, fala 3 dias e 3 noites. Sabe? Aí você chega perto de uma mãe, aqui, e ela chega assim, eu quero falar com alguém, meu filho morreu. Como? Não, foi assaltar. Era policial, matou ele. Servão, Grupo Espírita Irmão Samaritano, no Gardênia. A maioria dos participantes lá é da comunidade do Gardênia Azul. E fica lá 1 hora ouvindo o relato daquelas mães. Você fala assim, eu não sei amar. Eu sou egoísta no meu amor. Eu só amo meus filhos, meus netos, minha esposa e meu marido. Não amo mais ninguém. Sabe? Porque a gente ainda está na condição do sábio e do prudente. Eu só quero aquilo que satisfaça as minhas visões egoísticas. Você desculpa eu estar falando assim, mas eu tenho que falar porque eu sou o primeiro a ouvir isso. Eu só divido com vocês, mas eu sou o primeiro a ouvir isso. O meu amor, ele está intimamente ligado ao meu interesse pessoal. Questão 895 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos benfeitores: vencidas as dificuldades e os vícios, o que impede o homem de progredir? Poxa, mas as dificuldades e os vícios não seriam um maior entrave para o nosso progresso, para a nossa evolução? Aí os benfeitores respondem assim: o interesse pessoal. Que esse desejo de progredir, afastando-se das dificuldades e dos vícios, é como que uma capa de verniz sobre uma peça de cobre. Então logo a pedra de toque, ou seja, aquilo que fira meu interesse pessoal, atinja, eu jogo por terra todo esse distanciamento das dificuldades dos meus vícios. Porque o interesse pessoal ele está muito gritante dentro de mim. Eu ainda estou partidário daquele velho ditado popular que farinha pouca meu pirão primeiro. Sabe? Se a casa decidir assim, olha, a partir de amanhã só pode entrar 3 para a palestra pública. E vai ser agendado pelo WhatsApp. Vamos para 2 celulares, porque um só vai ficar pouco para botar tantas mensagens que eu quero. Por quê? Porque 3, eu não estou preocupado se quem vai ocupar essas 3 vagas são pessoas de extremas necessidades morais, espirituais, materiais. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado que a pessoa que vai vir em busca dessa vaga, ela está a 1 passo do suicídio. E uma vinda à casa espírita a impede dessa atitude drástica. Eu não estou preocupado com isso. Não é nada meu. Ué, suicidou porque é fraco. Porque não sabe enfrentar as dificuldades. Eu já passei por tanta coisa na minha vida, não fiz nada disso. Isso é interesse pessoal. Isso aí me colocar na condição de douto e prudente, sabe? Por quê? Porque na minha visão, aquilo que não me atinge não tem valor, não tem importância. Quando o Evangelho, Jesus fala para a gente que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E aí Jesus nos dá uma outra sentença que complicou mais ainda a vida do cristão. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O parâmetro é ele, Jesus. Sabe? O parâmetro é Jesus. Não é você amar um ao outro, aquele que te faz bem, porque Jesus diz amar os parentes e amigos, até os hipócritas fazem. Mas está me chamando de hipócrita? Não, você que está vestindo a carapuça. É simples assim. Um irmão chegou lá na nossa casa, ele colaborava lá no estudo do Evangelho, sabe? Só que ele começou a trazer algumas propostas de estudo que divergiam do Evangelho. Então, o presidente da casa foi comunicado, o presidente da casa foi lá assistir, né? Porque não é porque, olha, não acredita no fulano, não. Não, mas eu nem ouvi o que fulano falou, primeiro tem que ouvir, né? Dá o direito, o benefício da dúvida, né? Então o presidente
dentro da casa, foi lá para assistir o curso e ele realmente destoava um pouco do contexto que o Evangelho nos propõe. Dentro da casa virou e falou para ele: olha só, te agradeço muito a colaboração, mas nós vamos fazer uma reformulação e outro irmão irá ocupar. Aí o rapaz, claro que não gostou, ele falou assim: vocês são muito purista e fariseu. O presidente da casa foi falar com o diretor espiritual da casa. Me chamou de purista e fariseu. Foi ele mesmo. Aí o mentor falou assim: ah, purista não. Purista não. E ficou calado pro resto. Sabe qual é o conceito do farisaísmo, do fariseu? As discussões estéreis. É você perder. É bom isso em reunião de diretoria, né? Você leva 2 horas de reunião para decidir uma coisa que em 5 minutos estava resolvida. Então, essa questão dessa discussão estéril por uma vírgula que não era para estar ali, que agora está, e quem foi que botou a bendita da vírgula aqui? Porque quem botou a vírgula aqui não conhece a casa. Quem botou a vírgula aqui não frequenta a casa, mas, meu Deus do céu, é uma vírgula. E poderia ser passado adiante para assunto mais importante. Então, até hoje, o nosso irmão, que ainda está presidente, ele fala assim: gente, olha só, não vamos discutir, porque eu não quero mais ser fariseu, não. Mentor falou que eu ainda sou, sabe? Por quê? Porque nós ainda nos colocamos na cátedra do que ensina, quando deveríamos nos colocar na cátedra daqueles que é o exemplo a não ser seguido, sabe? Porque se nós fizéssemos tudo que falamos, a gente já estava lá para Júpiter, Saturno, sabe? Eu não consigo ir a Madureira. Entendeu? Fica ruim para mim ir para Madureira. Então, essa proposta de Jesus quer que nós entendamos que o Evangelho tinha um livro antigo, que ele nunca mais foi editado, que era Evangelho dos Humildes, o título do livro, sabe? Então, até, de repente, algum sebo acha. Eu vou procurar na internet, de repente eu acho. O Evangelho é para a humildade. Sabe o que é a humildade? Não é aquele que é pobre, não. Não é aquele que vem mal vestido na casa, não, de chinelo de dedo ou de tênis rasgado. Isso não é humildade, isso é pobreza. Humildade é você estar dentro de um terno Armani, mas sentar no chão para conversar com um morador de rua. Sabe? A humildade está muito distante. Chico almoçava com um casal lá em São Paulo, que o Chico ele ia para São Paulo, na maioria das vezes, para tratamento de saúde. E ele ficava na casa de alguns amigos dele. E ele foi para o hospital, depois, claro, foi para uma casa espírita, né? Chico, sem casa espírita a coisa não funciona. E era já quase 1h da manhã, levaram o Chico para jantar. E o Chico, ele tinha um hábito, ele não gostava de sentar no fundo do salão, ele gostava de sentar atrás da janela. Ele dizia que gostava de ver, às vezes, as pessoas passar, né? As pessoas, é tão bonito ver o povo passando, e ele sentava. E esse Chico estava lá jantando, e ele olhou que lá na outra esquina parou um carro e uma pessoa tirando algumas coisas do carro e dando para os moradores de rua, em situação de rua. E o Chico pediu licença e levantou. Como ele já fazia isso costumeiramente, ninguém estranhou. O Chico foi até lá, chegou lá: ô meu irmão, boa noite, poxa, que atitude bonita que você está fazendo. E o cara nem olhou para a cara do Chico, continuou na tarefa dele lá, descobrindo as coisas. Aí o Chico falou assim: qual agremiação religiosa que você participa? Aí ele falou assim: nenhuma. Porque se Deus existisse, não tinha pessoas nessa situação. Aí o Chico falou assim: e por que o irmão está fazendo então isso? Ele falou assim: porque eu sou cidadão e eu vejo um semelhante meu numa situação dessa, eu me sinto na obrigação de fazer. Aí o Chico falou assim: quantos ateus igual o senhor a gente precisa? Porque a gente vai às vezes distribuir um café da manhã, uma sopa, um lanche, uma roupa. Olha, você tem que aceitar Jesus. Você tem que ir lá para o centro espírita, que lá tem palestra pública. Vai lá, senão você não ganha mais. A gente condiciona. Eu sou o quê? Simples e pequeno, eu sou sábio e prudente. Entende? A proposta do Evangelho é essa interiorização na minha vida, gente.
Não é eu apontar erro de ninguém, não, porque não vou ganhar nada disso. Falávamos da irmã Dulce, né, antes, sabe? O Arnaldo Rocha chamava de Mirradinha. A Mirradinha, irmã Dulce, né? Pequenininha. A irmã Dulce, o Divaldo sempre teve uma amizade muito próxima com ela. E o Divaldo um dia foi lá visitar ela, chegou lá, estava a irmã Dulce numa cadeira, aquelas cadeiras de ferro de hospital, antigona, ela lá sentadinha, cochilando. E Divaldo chegou e falou: irmã Dulce, a caminha para a senhora não tem? Tem, meu filho, não tem. Só sobrou essa cadeirinha mesmo. Aí Divaldo falou: ah, não. Poxa, a senhora trabalha tanto em prol do outro, dormir numa cadeira? Ah, não. Divaldo falou com um, falou com o outro, que não sei que arrumaram uma cama para ela, não. Cama hospitalar, claro, uma cama normal, para ela, de solteiro. Divaldo mandou entregar lá. Passou 15 dias, Divaldo chegou lá, a irmã Dulce estava onde? Na Cadeirinha. Ah, e a cama? Ah, meu filho, por causa dessa cadeirinha eu já construí 3 enfermarias. Entendeu? O cabo deu uma para ela assim, toda. Aí Divaldo falou assim, e eu caí no golpe dela. Sabe? Aí a irmã Dulce, ela estava lá cuidando dos doentes. Vocês sabem que ela começou a tarefa dela num galinheiro, né? Era um galinheiro. Galinheiro mesmo, de telinha e tudo. O doente chegou, ela não tinha onde colocar, voltando dentro do galinheiro, que virou um hospital. Para tu ver como é que é a determinação de um espírito. E o rapaz falou assim: a senhora não acha que o que a senhora está fazendo é uma gota no oceano? Acho, mas o oceano seria menor sem essa gota. Isso é ser simples e pequeno. Não é você querer ir para o holofote, sabe? Querer fazer alguma coisa. Olha, o terreno da casa é enorme, vamos construir um orfanato aqui? Tanta criança precisando, vamos. Mas quem vai manter? Não, eu já vou construir. Agora quem vai manter é contigo. Sabe? A gente quer ter boas ideias desde que não participemos das atividades da boa ideia. Tem que tentar ficar, gente, olha só. Tem que tentar. É o fariseu, né? É o fariseu. Não é mais fácil? Não é mais fácil? Então, ser simples e pequeno na visão do mestre não é condição social, é condição moral. É você perceber a dor do outro sem que o outro precise criar um rosário de sofrimento para você. Chegou uma irmã lá em Uberaba para falar com o Chico e ela pegou a senha 185. Eram distribuídos 300 números por dia para Chico atender. E ela pegou a 185. Quando ela conseguiu entrar dentro do grupo da prece, que cabia 30, 40 pessoas no máximo, ela, desde a fila até a hora que ela conseguiu entrar, ela chorando naquele mutismo. E quando chegou a vez dela, ela sentou do lado do Chico, ela falou assim: Chico, há 15 dias, o meu marido estava levando minha mãe, a minha sogra, nossos 2 filhos e uma sobrinha dele, para Goiás. Um caminhão desgovernou, pegou o carro de frente. Desencarnou todo mundo, os 5. Meu marido, meus 2 filhos, minha mãe, minha sogra e uma sobrinha. Eu estou desesperada. Sabe o que o Chico fez? Levantou, abraçou ela e chorou com ela durante meia hora. Chorar mesmo, porque o Chico falou que não existe dor no mundo que um abraço não amenize. E a gente quer dar lição de moral, sabe? A gente quer dar lição de moral. Tanto tempo dentro da doutrina, você não aprendeu isso? Não aprendi. Não aprendi. As dores, as minhas dores, ainda calam muito forte dentro de mim, sabe? Em 85, uma filhinha minha nasceu, 2 horas depois desencarnou. E eu tive que preparar o corpo, o enterro e tudo mais. Aí, botei o caixãozinho no ombro, né? E vamos embora. Passados 10 anos, um amigo falou assim: pô, já tem 10 anos, né? Daquele acidente. Aí eu falei: eu tenho. Tu já esqueceu, né? 10 anos? Eu falei assim: graças a Deus não. Porque 10 anos. Tem 37 anos isso. Eu não esqueço. Como é que eu vou falar com uma mãe que perdeu um filho que ela tem que se conformar, tem que esquecer? Não, tem que chorar junto com
com ela. Sabe? Porque se chegar aqui um empresário bem sucedido e disser pra gente que a mulher dele brigou com ele, que ela queria ir para Nova York, ele queria ir para Londres, você fala, mas que sofrimento, né, gente? Porque o cara é rico empresário. Porque existe a possibilidade de você levar alguma vantagem nisso. Sabe? A casa espírita, ela foi implantada na Terra, simbolizando as conversas de Jesus na casa de Pedro em Cafarnaum. Que Jesus não limitava quem entrava lá. Todos aqueles que chegavam na casa de Pedro entravam. Aquele que não conseguiu entrar veio pelo teto. Lembra a história do homem que entrou pelo telhado? Com a maca? Lembra? Era na casa de Pedro aquela história. Tá? Era na casa de Pedro. Então, enquanto a gente não entender que a proposta do Evangelho é um olhar para o outro e não criticar, mas compreender a necessidade do outro, sem exigir que o outro compreenda a gente, não. Aí é troca, é sistema de troca. E a proposta do Evangelho é dar com a direita sem que a esquerda saiba. Eu dou com a direita e a esquerda. Tira uma foto. Bota no Instagram. Sabe? A proposta do Evangelho é você servir e passar. E a gente tem tanta dificuldade disso e somos espíritas, porque a espiritualidade agora, nesse momento, está dando um passo na gente. E quem é que é o espírito que está dando um passo? Eu não sei. E ele também não tem nenhuma necessidade de dizer o nome dele, falar de onde veio e para onde vai, porque ele aprendeu, a espiritualidade que nos ajuda, aprenderam que é servir e passar. Sabe por quê? Porque eles também já foram sábios, doutos e prudentes, e aprenderam com o Evangelho que ser simples e pequeno é amar ao próximo como a nós mesmos. A tarefa é simples, não é tão difícil assim não. Não é tão assim. Mais uma perguntinha para encerrar do Livro dos Espíritos, 909. Kardec questiona: pode o homem, com esforços próprios, vencer as suas deficiências? Resposta dos Espíritos: sim, e exercendo esforços muito insignificantes. Isso me irrita, muito insignificante. Basta para isso vontade. Ah, quão difícil é ter vontade. Quando você, eu não sei vocês, eu fumei 40 anos, tá? E teve um dia, em função de N dificuldades que eu presenciei, eu decidi parar de fumar. E vai fazer 11 anos. A primeira noite foi terrível, sabe? Eu queria matar o pernilongo, porque eu pedi o pernilongo para trazer um cigarrinho e ele não trouxe, então eu queria matar ele. E aí foi vencendo um dia depois do outro, dia depois do outro, e hoje eu paro, eu penso, eu falo assim, gente, ela é tão fácil. Sabe? Mas quando o irmão fala assim para mim, eu estou há uma semana sem beber. Ó, uma semana? Você não sabe que você pode ter uma cirrose hepática por causa da bebida? Eu não compreendo o esforço do outro. Eu não valorizo o esforço do outro. Às vezes a minha esposa acorda de manhã e ela fala assim para mim com um sorriso aberto: bom dia, meu amor. E eu olho para a cara dela e falo: para quem, cara pálida? Aí eu lembro que eu sou espírita. Ô, bom dia, vamos tomar um café? Não, deixa que eu faço café. Sabe, porque é regra de convivência. Uma coisa que eu acho bacana, que assim, casal de namorado, né? Antigamente, hoje não, porque hoje não tem mais casal de namorado. O jovem hoje, ou ele está solteiro ou está casado, né? Na visão dele é assim, a negócio. Mas na minha época não era. Casal de namorado, passeando. Aí, ué, cadê a lua? A menina pergunta, aí o rapaz fala assim para ela: se escondeu com vergonha da tua beleza. Linda, né? Casou. Amor, cadê a lua? Tu não vê que vai chover? Vai tirar a roupa da corda, não? Sabe? A gente perde o romantismo com o passar dos anos. E um culpando o outro. É mais interessante isso. Ninguém assume a sua responsabilidade no erro perpetrado. Ninguém assume. Ninguém assume, nenhum de nós fala assim: eu ainda sou douto e prudente, porque eu questiono, eu acuso, eu julgo, eu aponto o dedo. Porque ser simples e pequeno é mudança de comportamento. E como o Chico nos fala, a coisa mais difícil do ser humano é mudar o comportamento. Ou então falar igual meu pai, já disse isso aqui na outra vez, vou repetir. Né? Meu pai, até na espiritualidade muito tempo,
já tenho uma compreensão, graças a Deus, melhor. Meu pai falava assim, síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Eu falava para ele, vai para um umbral assim. Porque quem não quer mudar, agora aqui na matéria, não pense que a morte, o desencarne é mudança, não é. Porque nós seremos no plano espiritual a mesma coisa que somos hoje, porque a única diferença é que no plano espiritual não tem matéria, mas tem um perispírito adensado. Então a proposta de mudança, para que eu consiga compreender o que é ser simples e pequeno, a partir da orientação de Jesus, começa pela minha mudança íntima dos meus conceitos ainda arraigados. É tempo de mudança. É tempo de mudança. Como um benfeitor falou para a gente, sabe por que não acaba o Covid? Ele falou uma coisa que eu não tinha pensado. Pelo nosso egoísmo. Sabe? Pelo nosso egoísmo. Não vou tomar vacina. Não quero, não acredito na vacina. Mas vem cá, mas e se você contrair o vírus e contaminar o outro? Que quer tomar vacina e às vezes não tem. Não é? Então não é um excesso de egoísmo meu, eu pensar só em mim. O que é uma bendita de uma picada? Porque a maioria de nós aqui somos de uma geração que tomava a vacina na pistola, lembra da pistola? Eu não sabia nem que vacina era. Nem tinha noção, eu só sabia, minha mãe falava assim, vai no posto que tem que tomar vacina, senão não fazer matrícula na escola, não era assim? Lá ia eu lá. Eu já começava a chorar quando saía de casa. Aí vinha um cara lá com aquela pistola de ar comprimido, no meu braço, e até hoje eu não sei para que era aquela bodega. Mas estou aqui, vou fazer 64 anos, então deu certo. Agora, é um questionamento, e Kardec fala assim para a gente, a fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Mas tem que ser a minha razão, e não a razão do Evangelho, a proposta do Evangelho. E a proposta do Evangelho é começar a ser simples e pequenos. Graças a Deus.